Conforme edital publicado no dia 13 de setembro de 2017, com ponto único, a apresentação do relatório da Comissão de Ética instaurada no dia 6 de 6 de 2017, para o julgamento do investigado Ronaldo Parella, através do voto direto dos associados. Esse edital foi convocado pela Comissão de Ética, que é composta pelo Dair Posse, pelo Roger Augusto da Silva e pelo Marcelo Gonçalves de Matos. E o regime que nós vamos seguir na Assembleia, eu estou vendo o pessoal fechar. Ô Aloysio, ainda não, a hora que for fechar o credenciamento eu dou um toque, que é a hora de começar o trabalho efetivamente. Conforme disposto no Estatuto da entidade, artigo 141, a Assembleia seguirá o seguinte trâmite. 1. A Comissão de Ética relatará o processo à Assembleia Geral, garantindo-se após o relato a manifestação da acusação e da defesa. 2. O julgamento do acusado será realizado através do voto direto. 3. Decidindo-se a Assembleia pela condenação do acusado, caberá à Comissão de Ética sugerir a dosagem da pena, a qual deve ser deliberada pelos presentes. Ok? As faltas apontadas são: 1. Elaboração de uma falsa ata da reunião de diretoria executiva. 2. A tentativa de registrar essa falsa ata em cartório em conjunto com o envio de uma correspondência anônima ao escritório de advocacia do Banco Votorantim, avisando sobre a existência da ata em cartório. 3. A geração do prejuízo financeiro ao sindicato, que desde março está pagando 4 mil por mês para o salário da diretora afastada, injustamente. Ok? A Priscila vai compor a mesa comigo, certo? Como diretora jurídica, já que o caso envolve jurídico. E vamos começar com a leitura do relatório. Alguma dúvida, galera? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá, Marcelo, você faz a leitura, fazendo favor? (18h36) 18h40 a gente encerra o credenciamento? Os integrantes eleitos da Comissão de Ética instalada para apuração de eventuais violações de conduta, artigos 136 a 142 do Estatuto desta entidade, praticadas pelos diretores Paulo Sérgio Martins, Ronaldo Parella e Alfredo Monchilato Júnior, solicitada pela também diretora Michele Montilhão Alcântara, vem apresentar o relatório final acerca dos trabalhos efetuados por essa comissão e das considerações acerca do caso. Considerações iniciais. No dia 31 de maio de 2017, foi entregue na Secretaria do Sindicato pela diretora Michele Montilhão Alcântara, através de seu advogado, um dossiê juntamente com um pedido de realização de Assembleia Geral Extraordinária para a instauração de comissão de ética para apuração de falta grave em relação aos diretores Paulo Sérgio Martins, Ronaldo Parella e Alfredo Monchilato Júnior, acima descritos. Conforme o artigo 21 do Estatuto Sindical, o pedido contava com mais de 1% dos associados para a convocação de assembleia, que foi marcada para o dia 6 de junho de 2017. Na Assembleia, depois de várias explanações, tanto da acusação quanto da defesa, a instauração da Comissão de Ética foi aprovada por 48 votos. Na ocasião, foram sugeridos os nomes de Marcelo Gonçalves de Matos, BB, Odair Posse, CEF, e Roger Augusto da Silva, CEF, que também foram aprovados por 48 votos. Ficou acertado também que os diretores Flávio Henrique Machado e Priscila Rodrigues, ambos do departamento jurídico da entidade, e cada um representando uma corrente política da entidade, iriam participar das reuniões para assessoria da comissão. No dia 9 de junho de 2017, a Comissão de Ética iniciou os trabalhos que a partir de agora serão o tema desse relatório. Das acusações. As acusações apresentadas pela diretora Michele em seu dossiê foram: elaboração de falsa ata de reunião da diretoria executiva, tentativa de registro da falsa ata em conjunto com a denúncia anônima ao Banco Votorantim, com a disponibilidade em cartório da mesma falsa ata de reunião executiva, utilizada para a suspensão contratual da denunciante, que lhe propiciou a suspensão contratual e responder a inquérito para apuração por falta grave. Traição à categoria com prejuízo financeiro ao sindicato, uma vez que o mesmo está respondendo pela remuneração da diretora, conforme a Assembleia do dia 14 de março de 2017.
Para tanto, foram apresentados os seguintes documentos para embasar a acusação, a saber: processo 001-002-813-2017-515-0091, inquérito para apuração de falta grave contra a requerente, em mídia eletrônica, de onde foram extraídos cópia do envelope enviado ao Banco Votorantim, consulta do rastreamento do envio do envelope, cópia da suposta ata, alvo da investigação, recibo de protocolo para registro da mesma, requerimento para registro dessa ata, nota de devolução do cartório com demandas para a efetivação do registro da ata, pedido de certidão feito pela advogada Gene Cafeu, solicitando cópia da ata com posterior entrega pelo cartório, relatório de ocorrências do alarme do sindicato, relatórios de viagens e prestação de contas dos diretores das cidades vizinhas para a reunião da diretora executiva, da análise dos documentos e investigação. A referida ata se refere à reunião da diretoria executiva realizada em 24 de 10 de 2016, onde foram discutidos, entre outros assuntos, a retirada de documentos pela requerente das dependências do Banco Votorantim, assunto esse estritamente interno. Ata esta que consta como prova no processo acima citado movido contra ela. Na primeira reunião, os integrantes da comissão fizeram uma análise dos documentos apresentados e se constatou algumas discrepâncias entre a ata objeto da investigação e os outros documentos apresentados, em especial no que se refere ao horário de realização da referida reunião, uma vez que na ata consta que a mesma se iniciou às 18h06, se encerrando às 19h42. Acontece que, em comparação com o relatório do alarme e monitoramento do sindicato, o mesmo se encontrava fechado no momento em que a reunião tinha se iniciado e encerrado. Também os relatórios de viagem e de prestação de contas dos diretores de outras cidades mostram que a reunião desse dia aconteceu de manhã, pois os mesmos retornaram para as respectivas localidades no período da tarde. Os comprovantes de pedágio assim demonstram. Outra dúvida foi com relação à falta de assinatura no fechamento da ata, falha apontada na nota de devolução do cartório, que também apontou que a lista de presença anexada na ata era uma cópia, solicitando que fosse apresentada a lista de presença original. Um minutinho, Marcelo. Vamos encerrar o também? Até porque assim, a partir de agora é bom para a pessoa ter noção do que o Marcelo vai falar. Ok? Você dá um credenciamento, pode ser? Então, Luiz, espera esse credenciamento, por favor. Para quem chegar agora, não pode mais. Foi solicitada a ata de autoria do diretor Paulo Tonon, responsável pela confecção das atas, para que fizéssemos a comparação entre as duas atas, e nessa comparação percebemos que existem diversas diferenças no conteúdo das mesmas, mas a principal é a transcrição de um áudio da reunião, que, segundo os diretores Priscila e Flávio nos informaram, os presentes não sabiam que estavam sendo gravados. Outro ponto foi a entrega da ata no mesmo dia da reunião. A comissão apurou que normalmente as atas eram entregues alguns dias depois de ocorridas as reuniões e que normalmente quem recebe esses documentos são as secretárias da entidade, e as mesmas não reconheceram o recebimento desta ata, uma vez que neste dia ambas já haviam ido embora no horário citado acima. Como essas dúvidas se apresentaram, os membros da comissão resolveram notificar os diretores presentes na reunião do dia 24 de 10 de 2016 com os seguintes questionamentos. Qual foi o horário de realização da reunião da diretoria executiva no dia 24 de 10 de 2016? Qual das duas atas apresentadas vossas senhorias reconhecem como verdadeira? A realizada pelo diretor Paulo Tonon ou a que está sendo investigada, anexada junto ao dossiê de acusação? Sabe informar quem efetuou o recebimento da ata da reunião da diretoria executiva investigada, inclusive rubricando o protocolo? Também foram confeccionadas as notificações para apresentação da defesa dos acusados. Das notificações entregues aos diretores, 22 deles responderam, incluindo-se aqui 2 dos 3 acusados, e as respostas ficaram assim distribuídas. A. Horário da reunião. 20 disseram que a mesma ocorreu de manhã. 1 não definiu, 1 não sabe. B. Com relação à ata considerada verdadeira, 11 apontaram a ata do diretor Tonon como verdadeira. 10 não definiram, 1 não sabe. Recebimento da ata. Nenhum dos 22 reconhece o recebimento da ata investigada.
Cabe ressaltar aqui que 7 diretores questionados não apresentaram resposta e tampouco justificativas para a não entrega das mesmas, o que a nosso ver demonstra pouco caso com a Comissão de Ética. Posteriormente, a comissão solicitou ao primeiro oficial de registro de imóveis, títulos, documentos e civil de pessoas jurídicas uma certidão onde constasse se havia, no período de janeiro de 2011 a julho de 2017, algum registro de ata de reunião da diretoria executiva, uma vez que foi dito pela acusação que jamais uma ata de diretoria executiva fora registrada antes. Na certidão foi informado que não consta nenhum registro de ata de reunião de diretoria executiva nesse período, 6 anos. Apenas os registros de atas das assembleias gerais, registros contábeis e atas de posse de diretorias. Foi questionado ao cartório se um documento, quando colocado para registro, fica disponível para consulta pública, mesmo se o registro não for concretizado. A resposta foi positiva. Mesmo que o documento não tenha seu registro efetivado, por um breve momento, até a sua regularização ou devolução, ele é tornado público. Da prática da atividade bancária, sabe-se que a motivação para o registro de documentos em cartório é dar publicidade ao seu conteúdo. Da defesa dos acusados e procedimentos definidos. O prazo para a entrega de defesa dos acusados se encerrou no dia 3 de julho de 2017. E dos 3 acusados, somente o diretor Ronaldo Parelli não apresentou a defesa, e restando 3 dias para o término do prazo, entregou atestado informando que, por motivo de saúde, precisaria se afastar das atividades de diretor pelo prazo de 60 dias. Considerando esse atestado, foi determinada a suspensão do mandato durante o período do processo, para que o mesmo pudesse realizar seu tratamento com tranquilidade, para enfrentar as acusações em plena condição de saúde. Nesse caso, o processo foi suspenso e, passado o prazo de 60 dias, como também os 3 dias que restavam para a entrega de sua defesa, o diretor Ronaldo poderia apresentar sua defesa, se assim o desejasse, o que não ocorreu. O diretor Alfredo entregou sua defesa dentro do prazo estipulado, sem solicitar produção de provas. Posteriormente, em 19 de julho de 2017, o mesmo entregou um atestado e foram adotados os mesmos procedimentos com relação ao mandato do dirigente Ronaldo, e, portanto, será tratado em momento oportuno. O diretor Paulo apresentou a defesa através do seu advogado, e nessa defesa solicitou a produção de provas, o que já foi explorado no relatório anterior e lido na Assembleia de Julgamento desse diretor, que não iremos repetir nesse momento, pois o conteúdo já consta em ata daquela Assembleia e também em vídeo no canal do sindicato no YouTube. Da apuração dos fatos. Ao analisar todos os documentos, podemos afirmar que, quando questionados acerca de qual seria a verdadeira, a maioria dos diretores questionados e que participaram da reunião em questão considerou a ata confeccionada pelo diretor Paulo Tonon como sendo a verdadeira. Vale ressaltar, no entanto, que pelas respostas apresentadas, o assunto discutido em ambas as atas realmente aconteceu, fato incontestável. A forma como foi confeccionada a ata investigada é que causa estranheza, uma vez que a mesma possui transcrição de áudio da reunião, com aparente intenção de interrogar a requerente. São perguntas direcionadas e repetidas várias vezes para a confirmação dela. Na ata investigada também se menciona que foi solicitado que a reunião fosse gravada, fato desconhecido dos diretores, inclusive os que assessoraram esta comissão, Flávio e Priscila, negando que tal solicitação fora feita. Na ata investigada foi colocado que o horário da mesma foi 18h06 e encerrada às 19h42 do dia 24/10 de 2016. Acontece que nesse horário o sindicato se encontrava fechado, conforme a apresentação do relatório do alarme e monitoramento da entidade, que foi armado às 17 horas e só desarmado no dia seguinte, às 7h07. Soma-se o fato de que o documento foi protocolado no mesmo dia, conforme o carimbo de correspondência recebida com data de 24/10, sem o apontamento do horário. Nos foi informado que até então o procedimento adotado era que o diretor responsável pela confecção das atas entregava os documentos com alguns dias de atraso. A ata investigada não possui assinatura nem nome de quem a confeccionou, contando apenas com algumas rúbricas de alguns diretores supostamente presentes.
Na devolução do cartório, quando da tentativa do registro da ata, foram apontadas diversas irregularidades, entre elas, falta da assinatura do responsável pela confecção da ata, conforme dito acima, e, consequentemente, reconhecimento em cartório desta firma. Não foi apresentado o edital de convocação dessa reunião. Foi tentado registrar a ata com a cópia da lista de presença, uma vez que o cartório solicitou a lista original. Foi solicitada a apresentação do livro de atas das reuniões da diretoria executiva. Conforme a certidão emitida pelo cartório, nos últimos 6 anos, nunca fora registrada a ata de reunião de diretoria executiva. Essa teria sido a primeira vez que uma ata desse tipo seria registrada. Conforme informações do cartório, mesmo que o documento não venha a ser registrado, ele se torna público no período em que fica no cartório, por um lapso de 1 mês, até que o solicitante corrija os apontamentos ou não. Apesar de não ser possível a esta comissão dizer quem fez a denúncia ao Banco Votorantim, é fato que ela ocorreu e que nela se informara o local onde poderia ser encontrado o documento comprobatório de eventual conduta de Michele para o banco. Portanto, quem colocou a ata no local informado ao banco, sem que isso representasse um procedimento comum do sindicato, contribuiu com a comunicação ao banco. Assim, o fato da advogada Jenny Cafeu, representante do Banco Votorantim, acessar a essa ata para a utilização que se efetivou, significa dizer que sabia que ela estava lá. A comissão apurou que o coordenador de organização, tal qual os anteriores que assumiram essa posição no sindicato, jamais levaram atas a registro, ao menos das reuniões executivas. É o que expressa a certidão. Tal documento possui fé pública. Por que tornar pública uma reunião de executiva que expunha uma diretora? A doutora Jenny Cafeu solicitou um microfilme específico que se traduzia na ata de reunião de diretoria. O documento instrui a denúncia e é produzido pelo cartório. Conclusão. Fica claro para essa comissão a intenção de tornar o documento público, o que ocasionou o processo de apuração de falta grave que o banco move contra a requerente. Documento manipulado que prejudicou a diretora Michele. Como dito anteriormente, não é possível para essa comissão determinar quem foi o responsável pela denúncia anônima, que culminou com um processo movido contra a diretora Michele, mas é fato que a mesma ocorreu, levando a advogada do Banco Votorantim diretamente ao cartório onde se encontrava a ata investigada. Com relação às acusações e do envolvimento do diretor Ronaldo Parella nas mesmas, a Comissão de Ética concluiu. O diretor Ronaldo Parella foi o único dos acusados que não apresentou sua defesa por escrito para essa comissão. Essa conduta demonstra que o acusado, ao não responder à Comissão de Ética, ignora a investigação e as acusações atribuídas a ele, atraindo a elas o entendimento de que as mesmas são verdade. Prejudica, assim, a si mesmo em sua defesa, uma vez que a sua versão do ocorrido não pôde ser analisada, prevalecendo apenas o que foi colocado pelos outros acusados nesse processo. Com relação à elaboração de ata falsa, é correto afirmar, referente às provas documentais, que a apuração definitiva de quem a confeccionou se torna prejudicada. No entanto, temos fortes indícios de que o diretor Ronaldo teria confeccionado a ata em questão, pois na defesa apresentada pelo outro acusado, o diretor Alfredo, isso foi citado literalmente, conforme reproduzimos aqui. Abre aspas. Com relação à acusação de ata falsa, acredito que a ata em questão pode ser considerada por mim como uma segunda ata da mesma reunião, confeccionada pelo diretor Ronaldo, no entanto, nunca como ata falsa, mesmo porque eu nunca postaria meu visto em uma ata que considerasse falsa, ou que acarretasse algum problema para quem quer que seja. Fecha aspas. Existe também o registro na ata assinada pelo diretor Tonon, onde consta que o acusado levou cópia do rascunho da ata desta reunião. Com relação à segunda acusação, reforçamos que não é possível determinar quem enviou a denúncia anônima para o Banco Votorantim, mas é fato incontestável que a mesma ocorreu. O fato é que a tentativa do registro da ata investigada e, consequentemente, a publicidade de seu teor foi feita pelo diretor Ronaldo, como mostra o recibo de protocolo do cartório, onde o acusado figura como apresentante,
e o recibo de retirada do documento sem o registro com a assinatura do mesmo, além da declaração nas defesas dos outros acusados de que ele, Ronaldo, foi procurá-los no intuito de assinar o requerimento para o registro da ata investigada. Como dito antes, esta seria a primeira vez nos últimos 6 anos em que uma ata dessa categoria seria registrada. Ata esta que comprometia uma colega sua de diretoria da entidade. O que nos leva à terceira acusação, de traição da categoria com prejuízo financeiro ao sindicato. No entendimento dessa comissão, a traição da categoria aconteceu quando houve a tentativa do registro da ata, onde o acusado figura como peça-chave, uma vez que, segundo o outro acusado, elaborou a ata, além de procurar os outros acusados para assinatura do requerimento para registro e encaminhou o documento para o cartório, que a partir daí se tornou público, mesmo que por curto espaço de tempo, e foi usado como argumento para que fosse instaurado inquérito para apuração de falta grave contra a requerente. O prejuízo financeiro advém do fato de que a diretora Michele teve seu contrato de trabalho suspenso devido ao inquérito instaurado, e enquanto a discussão prossegue no judiciário, foi aprovado em assembleia que o sindicato providenciasse ajuda de custo para a requerente. Para finalizar, essa comissão considera que houve sim traição da categoria no que se refere à divulgação de documento interno do sindicato, e em se tornando público esse documento, onde se apresentava uma determinada conduta da diretora Michele, o empregador teve acesso a essa conduta e tomou medidas de retaliação contra a requerente. Vale ressaltar que a denúncia anônima só levou o Banco Votorantim ao cartório onde se encontrava a ata, e a publicidade de seu conteúdo só foi possível graças a todo o trabalho realizado pelo acusado em colher as assinaturas no requerimento e levar o documento para ser registrado no cartório. Pessoal, vamos lá? A proposta é abrir 5 minutos para acusação, 5 para defesa e depois 3 falas de 3 minutos para encaminhar a votação. Podemos fazer assim? Alguém é contra? Pedro? Não, eu queria comunicar que chegaram 3 bancários e não fizeram credenciamento. Então, avisar eles que eles não podem votar. Podem participar. Perfeito, perfeito. Pode participar, mas ele não pode votar. Foi fechado o credenciamento já, porque assim, é importante a pessoa ouvir o relatório, né? Por isso que a gente fechou o credenciamento, senão ficar prejudicada a pessoa para ela formar uma opinião, ok? O Gil vai falar, abrir como acusação, em nome da Michele. Gil é advogado, constituído pela Michele. Boa noite, gente. Vou ser breve, acho que não precisa nem de 5 minutos, porque na realidade que o Marcos e a comissão aqui foram extremamente felizes na análise de todos os fatos que podem ser apurados, de todas as provas e evidências que são aos borbotões, né? Nós sabemos que, infelizmente, numa batalha política, às vezes, os métodos usados não são os mais ortodoxos, né? E os mais aconselháveis possíveis, né? Me causa muita estranheza, porque além de advogado, eu tenho uma história dentro desse sindicato. Eu já fui diretor desse sindicato, né? Fui diretor do departamento jurídico. Toda a estrutura jurídica que foi montada aqui foi montada por mim, pelo Laércio e por vários outros, o Chico e todo um pessoal, né? E a gente sempre teve uma pauta muito clara de transparência, especialmente na relação dentro da categoria e com o conjunto dos demais trabalhadores. E me causou assim um estupor, né? A minha reação foi muito complicada. Paulinho é um amigo pessoal que eu sempre tive, uma pessoa que nós trabalhamos juntos durante 8 anos aqui, né? E me deixou muito entristecido ver que uma disputa política sem critério, sem uma pauta, e no meu entender, depois de tudo que eu avaliei, de tudo que aconteceu, motivada por pretensão pessoal do senhor Ronaldo Varela, que envolveu os demais diretores nessa trama que foi engendrada aqui, porque vejam bem, não é uma coisa simples. Nós não estamos falando de um tentativo de registro de uma ata que é corriqueira. O que é uma ata de uma reunião de diretoria executiva? Uma reunião de diretoria executiva, ela trata das decisões estratégicas da categoria.
São as discussões políticas, as coisas mais sérias que a gente tem que desenvolver para poder levar a luta consequente para a categoria. Ok? Como que nós vamos tornar esses dados, que são estratégicos, de conhecimento público? A postura do sindicato sempre foi de transparência com o bancário. As atas estão sempre à disposição dos bancários aqui na secretaria. Então, os interessados seriam os bancários. Qual a necessidade da publicidade, especialmente de uma ação em que acusam que a Michele subtraiu um documento, que nem documento é um formulário, são folders e formulários, documentos que quando a gente vai fazer um financiamento, que a gente vai fazer alguma coisa dentro do banco, não são apresentados para preencher, visando caracterizar o quê? A unicidade da financeira e do banco. Ok? Então, é legítima a atuação que a Priscila teve, que a Michele teve, e que a diretoria do sindicato estava engendrando na tentativa de defender duas de suas diretoras extremamente combativas. E aí nós tivemos uma inversão de valores, onde uma reunião de diretoria executiva virou um interrogatório policial que acho que nem mesmo Mussolini faria. Porque quem tiver acesso aos termos e a gravação do que foi feito com a Michele nessa reunião vai ficar estupefato. Porque mesmo que tivesse errado, ela fez isso em interesse da categoria, e ela responderia pelos erros dela, se eventualmente ele tivesse acontecido. Agora, não cabe à diretoria do sindicato passar essa arma para o patrão. 4 anos. Vocês percebem? Essa é a gravidade da coisa. É passar uma discussão interna do sindicato de coisas relevantes para a categoria, que mesmo que se fosse errada, politicamente era importante que fosse feita dentro do sindicato. Vocês percebem? É isso que revoltou a Michele. E é isso que motivou a gente estar aqui hoje. E é isso que motivou a minha presença pessoal aqui, inclusive indo contra uma pessoa que eu respeito muito, que é o Paulinho. O Alfredo e o Ronaldo eu não conhecia. Agora, não tenho dúvidas que o relatório da comissão está prenhe de razão. Sabe por quê? Porque ele foi o idealizador disso tudo. E não é à toa que ele não está aqui hoje, não. É que ele não tem argumento para se defender. Então o único argumento que vai sobrar para ele é ir para a justiça depois para tentar desconstituir. Né? E o que nos sobrou aqui, o que nos restou, é fazer todos os procedimentos administrativos, estatutários, legais, para que a gente possa revestir do devido valor legal todas as decisões que essa Assembleia tomar. E veja bem, aqui não foi tomada nenhuma decisão política. Foi seriamente a discussão da categoria que prevaleceu. Então eu agradeço e endosso com todas as letras o relatório da Comissão de Ética. Muito obrigado. Pessoal, para quem não sabe, o Ronaldo, no dia 19 de setembro, às 21h34, enviou um e-mail para o sindicato, para a secretaria do sindicato, comunicando que ele entraria de férias a partir de ontem, do dia 20/9 a 10/10, tá? Comunico o gozo de minhas férias no período acima, ressaltando que tal período foi formalizado junto ao banco no dia 5 de setembro de 2017. Por isso que ele não está aqui hoje, tá? Ele está alegando que ele está de férias. Inclusive ele nem comunicou à comissão de ética sobre isso. O Marcelo ficou sabendo na hora que chegou aqui, o Odair também. E aí, mas de qualquer forma tem um espaço para a defesa dele aqui em Assembleia. Alguém quer fazer a defesa do Ronaldo aqui em Assembleia? Eu tenho uma pergunta para fazer só, Paulo. Tem provas de que foi o Ronaldo? É defesa da pergunta. Defesa? Vai fazer a pergunta. Eu vou falar de advogado, está sem prova, pode. Deixa isso aí, Marcão. Pode falar. Fala. Quer falar? Fala, Marcão. Não, perfeito, Marcão. Fala. Vai ter uma das perguntas. Pode falar, Marcão. Pode falar. Eu quero saber se tem prova de quem foi, se
que relevou a ata ao registro? O banco que provocou a demissão da Michele. Quem quer responder? Marcos, até para explicar de forma clara, qual foi a conclusão da comissão? Os documentos que existem dentro da denúncia mostram que o documento foi elaborado pelo Ronaldo segundo o depoimento dos outros dois acusados. Essa é a prova da elaboração da ata pelo senhor Ronaldo. Tá? Na Assembleia do Paulinho disse aqui que o Ronaldo levou essa ata para ele assinar no local de trabalho dele, acompanhado pelo Alfredo e pela Natália, uma outra diretora. Tá? E existe dentro do processo os protocolos no cartório, no mesmo dia que foi feita a denúncia anônima para o banco. Foi feito o protocolo no cartório de manhã e à tarde foi postado no correio para o banco. Quem poderia ter sido feito? Se a única pessoa que estava com o documento era o Ronaldo Paré. Você percebe? Então, prova efetiva, assim, preto no branco, que nós temos, é uma dedução óbvia. Os indícios, eles estão aos borbotões, Marcos. Você percebe? Está aqui, ó, a petição que foi feita no cartório para registro está assinada pelo seu Ronaldo Parella. A outra petição está assinada pelo Ronaldo, pelo Paulinho e pelo Alfredo. E isso provocou a publicidade do documento. Nós não temos prova efetiva de que foram eles que fizeram chegar no banco. Nós temos prova efetiva de que eles deram a publicidade ao documento. E, pois não. Qual é a pretensão dele? Por que ele quis isso? Por quê? Na realidade ficou claro com as consequências dessa publicidade. O que aconteceu? O banco pegou as informações, suspendeu o contrato de trabalho da Michele e entrou com um inquérito para apuração de falta grave. Mas eu entendi. Tirar a Michele da diretoria. Isso. Por quê? É a discussão política que existe dentro do sindicato. É essa. Isso é que nos deixa estupefatos. Isso é coisa de louco. Isso faz parte daquela argumentação que eu fiz. Nós ficamos estupefatos porque essa é uma discussão política que se faz na base. Nós temos disputa política de correntes aqui dentro do sindicato. Eu, na minha época, tinha Convergência Socialista, tinha Causa Operária, tinha Liberlu, tinha 5, 6 correntes aqui dentro. Era discussão o tempo inteiro. A gente discutia as coisas na reunião de diretoria e depois implementava aquela coisa que ela ganha. Eu cheguei a fazer sustentação em assembleia aqui, coisas que eu não concordava. Por quê? Porque era a deliberação da maioria da diretoria. E é isso que me deixa estupefato. E enredar pessoas que têm mais de 20 anos dentro do movimento sindical. E para mim, claramente, um projeto pessoal do seu Ronaldo Parella. Tá certo? Então, a prova efetiva de que foi ele que mandou para o banco, não tem, porque é anônimo. Você percebe? Agora, ele fez o registro de manhã e foi mandado à tarde para o banco. Quem fez isso? Quem que tinha conhecimento do registro? Nem o Alfredo e nem o Paulinho sabiam que o registro tinha sido feito. Eles tinham assinado o documento. Quem entregou o documento lá no cartório foi o seu Ronaldo Parella. Está aqui, o documento do cartório está aqui. Percebe, Marcos? É essa a evidência que nós temos e a prova concreta. E só daí a coisa poderia ter acontecido. Perfeito? Só esclarecendo que nos autos, o banco recebeu um protocolo, inclusive. Quem foi? Você pode falar isso, por favor? Está tudo documentado. Tem inclusive o comprovante do cartório, de remessa, de postagem, tem todos os horários, tem todas as coisas. Eu não estou falando nada fora do comum. Está tudo documentado, que eu estou dizendo. Foi no mesmo dia. Tá? E teoricamente, quem é que tinha conhecimento de que essa ata tinha sido feita? Quem é que tinha conhecimento que essa ata ia ser registrada? De tudo que nós mexemos aqui, tinham 4 pessoas que sabiam. Os 3 que foram iniciados e mais a diretora Natália. Porque estava acompanhando quando foram lá levar a papelada do Paulinho assinar. Ok? Agora, relembro, gente, isso é grave traição à categoria. É grave traição.
divulgar o documento interno de discussão política da categoria e da publicidade, coisa que nunca havia sido feita. Nunca uma ata de reunião de diretoria executiva do sindicato foi registrada em cartório. A comissão se reduziu aos 6 anos porque foi o que o cartório se propôs a informar. Mas quem trabalha dentro desse sindicato aqui, sabe que nunca, jamais, um documento estratégico do sindicato poderia ter sido divulgado da forma como foi. Perfeito, Marcos? Esclareci, você quer? Posso esclarecer mais alguma coisa? Está perfeito? Obrigado. Perfeito. Oi, Romeu. A sugestão é a seguinte: eu acho que isso aconteceu porque existem 2 grupos dentro do sindicato, um que ganhou a eleição e um que perdeu. Na minha opinião, isso é absurdo. Eu acho que o estatuto do sindicato tem que ser mudado. Se você ganhou a eleição, você fica. Se você perdeu, você vai embora. Porque quem perdeu nesse caso aí quer tirar quem ganhou. Isso é absurdo. Então eu quero que seja colocado aí como sugestão para a nossa Assembleia para mudar o estatuto. Coloca aí, registra aí, por favor. É feliz que é a segunda vez que só. Nós vamos acabar jogando essa decisão para a base, que eu acho que a base tem o direito de opinar sobre isso, sem dúvida. Galera, tem direito a 3 inscrições. Alguém quer falar sobre o caso ou podemos encaminhar a votação? Ninguém? Nem você, Priscila, vai falar nada. Ninguém vai falar. Faz uma fala de 3 minutos. Não vai falar, Zé? 3 minutos? Hoje eu terminei o dia falando para quem estava comigo, o Alexandre. Eu falei: Alexandre, eu não consigo mais ouvir minha voz fazendo a convocação da Assembleia. Tem hora que a gente repete tantas vezes a mesma coisa, né? Pessoal, isso não é engraçado, né? O que aconteceu com a Michele. Esse processo, ele não simboliza apenas a suspensão contratual da Michele. É lógico que o prejuízo pessoal e o sofrimento dela nunca será reparado, nem com a ajuda de custo do sindicato, nem tampouco com a reversão na justiça do inquérito de falta grave. Nada vai reparar o que ela está passando. Mas eu sempre repito que o pior, né, de tudo isso, de toda essa traição, é o impacto e o reflexo disso na categoria bancária e nos trabalhadores de todo o Brasil. Nós demonstramos aqui o enfraquecimento da luta dos trabalhadores. É muito difícil para a gente fazer as intervenções, conseguir algum avanço. Hoje, fazendo a base, nós noticiamos o protesto que nós fizemos em frente à Caixa contra o fechamento anunciado da agência da Getúlio no dia 6 de outubro. E, aparentemente, por conta do protesto e outras iniciativas, foi suspensa. Então é uma vitória em meio a mais de 1000 derrotas que a gente enfrenta diariamente. Nosso papel é muito difícil. Eu sempre falo que para estar aqui dentro do sindicato, ou você tem paixão e ideologia por isso, ou você desiste. Porque o que a gente tem diariamente são as negativas, são as derrotas, infelizmente. Então fortalecer a nossa luta é o que a gente tem de mais difícil. E nesse caso, o que significa isso para o conjunto dos bancários da categoria, inclusive com um sindicato que é reconhecido nacionalmente pela sua luta, pelo seu caráter combativo, é muito sério. E aí, pessoal, não existe crime perfeito, né? Se alguém aí, né, sei lá, imagina ou imaginou em algum momento que existiria, e não vamos esquecer que ainda que a própria comissão tenha reconhecido, e o Gil tenha dito na fala dele, que infelizmente o Ronaldo Parrella nos parece que foi, né, o grande mandante de todo esse processo. Ele teve sustentação de muita gente aqui dentro. E isso é muito sério. Nós vivemos num país onde a impunidade prevalece, onde a desmoralização, a ilegalidade, né, nós estamos desestabilizados porque hoje a gente vê a impunidade na nossa cara todos os dias. E não é aqui na direção do sindicato que nós vamos permitir que essa impunidade continue. Parabéns, Marcelo, pelo trabalho. Parabéns, Odair. O Roger não está aqui hoje porque teve que viajar. É um trabalho muito difícil.
difícil, eu falo para eles que eles merecem um troféu. O Odair, durante as férias dele, fez o trabalho, o Marcelo também, durante as férias dele, e isso mostra o trabalho dessa direção que é exemplo, isso mostra o comprometimento, e a gente agradece a presença de todos, e eu espero que a justiça seja feita, e todo mundo sabe a minha opinião. Para mim, é expulsão do Ronaldo Parrella. Marcelo vai ler a sugestão de punição e a gente encaminha a votação. Da punição. Tendo em vista todo o exposto acima, esta Comissão de Ética vem sugerir à presente Assembleia, órgão máximo para a deliberação do ocorrido, a perda do mandato de diretor sindical da entidade, de acordo com o artigo 136, item 3 do Estatuto Social do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Bauru e região, com manutenção no quadro de associados, mesmo com a gravidade da conduta do acusado, uma vez que na acusação foi sugerida tão somente a perda do mandato, dando fim ao corrente processo no que se refere ao acusado Ronaldo Parrella. Ok, galera? Essa é a proposta 1. Eu vou fazer uma segunda proposta do mesmo modelo que eu fiz na última Assembleia em relação à Comissão de Ética. Para mim, pessoas que fazem o que o Ronaldo fez, o que o Paulinho fez, não merecem sequer fazer parte do quadro associativo dessa entidade. Então, para mim, a punição simplesmente da perda do mandato é muito pouco. Porque pode ser que a gente não tenha a chance de devolver a Michele o quadro do banco. Então, por isso, a minha proposta é de que ele perca o mandato, mas também ele fique sem poder se associar à entidade pelo fim desse mandato e mais 2 mandatos posteriores a esse. Igualzinho foi a proposta que a gente fez em relação ao Paulinho. Se alguém tiver mais alguma proposta, está aberta as inscrições. Galera, então assim, são 2 propostas. Proposta 1 é apresentada pela Comissão de Ética, perda do mandato com manutenção no quadro associativo, e a proposta 2 é perda do mandato sem manutenção no quadro associativo. Ok? Hoje nós vamos tomar uma precaução a mais do que em outros dias. Nós vamos fazer a votação por cédula, porque a gente já está imaginando que vai haver um ajuizamento dessa Assembleia. Por tudo que a gente vivenciou aqui recentemente, até pelo ele não ter se defendido, por ele ter tirado as férias agora, né, que é ao meu ver, pode ser uma manobra legal. Então, para ter documento bonitinho, nós vamos votar em cédula, proposta 1 e proposta 2, ok? É só chegar aqui, pegar a cédula, fazer o xizinho. Cadê a urna, Priscila? Oi. Não, vamos caminhar assim. Vou uma orientação jurídica, tá? Já pensando em problemas futuros, Macaco. Inclusive a Andressa está aqui, eu só não chamo você entrar em problema. Não. Pessoal, a urna está aqui na frente, tá? É rápido, então se vocês puderem fazer a fila aqui, quem for votar, vai votar ali atrás, né? Para que as pessoas não vejam, dobra e coloca na urna, tá? Eu vou distribuir as cédulas que poderão ser votadas, estão assinadas atrás. Se não tiver assinatura, é uma cédula inválida. Quem chegou depois e não se credenciou, pessoal, não pode votar, tá? A gente agradece, que bom que vocês estão aqui, mas não pode. Lembrando, pessoal, a pessoa perde o mandato e continua associada. 2, perde o mandato e sem associação. Ninguém fez proposta de não penalização, né? Pelo visto, ninguém entendeu que ele não merece a punição, né? Só teve essas 2 propostas.
negociado. Proposta 2, expulsão sem manutenção do quadro associativo. O ideal, né? Agora, assim, tem gente que votou e tá indo embora, nós vamos falar o resultado do resultado. Tem gente com filho aí e tal. Vai lá, Wagner. Vai lá. Valeu, velho. Obrigado. Já votou? Quem estava filmando aí quer votar, Marcão? Quer votar? Vai votar? Alguém mais não votou aí? Você agradece quem chegou atrasado aí, por terem participado de qualquer forma. Todo mundo votou? Nós vamos abrir aqui a urna, galera. Você votou, Daí? Ô, porco, filma abrindo a urna aí, vai. Devia que ter filmado sem... Todo mundo já votou, né? Perguntei, né? Todo mundo votou aí que estava escrito. Tem 30 assinaturas na lista de presentes, tem que ter 30 votos aí. Se todo mundo... 29 que o Marcão achou que votaram. Ok, vamos lá.
Então até o credenciamento, tem mais gente aqui, mas até o credenciamento tinha 30 assinaturas. 2 votaram pela proposta 1, que é a perda do mandato com manutenção da associação. 27 votaram pela proposta 2, perda do mandato sem manutenção, com esse mandato e mais 2 sem poder se associar. E tivemos um Marcão aí que se absteve de votar. Então a decisão é essa, a gente agradece a presença de todos. O Ronaldo está expulso da entidade.